Meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao programa Palavra para hoje. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos se encontra no capítulo 5, do verso 27 ao verso 33, e fala do comparecimento dos apóstolos diante do Sinédrio. Este texto faz parte do livro dos Atos dos Apóstolos e fala da igreja em Jerusalém, que pouco a pouco se estrutura e retoma as atividades depois dos acontecimentos da morte e da ressurreição de Jesus. Nós lemos este texto no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 5, versículo 42. Esta parte do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a reorganização do grupo dos apóstolos, visto que havia a necessidade de eleger um apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Nós lemos este texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 26, enquanto que termina com a intervenção de Gamaliel, um doutor da lei respeitado pelo povo, a favor dos apóstolos, a fim de que eles pudessem ser liberados. Nós lemos este texto em Atos capítulo 5, verso 34 ao verso 42. Nós lemos no texto de hoje que os apóstolos estão constantemente a pregar e a ensinar as pessoas que se reúnem cada vez mais para ouvir a pregação. Os membros do conselho ficaram surpresos ao ver que os apóstolos não seguiram a ordem de parar com as atividades. Nós lemos este texto em Atos, capítulo 4, versículo 21. E as autoridades proibiram estritamente os apóstolos de falar e ensinar em nome do Senhor. Eles estão com medo do povo de Jerusalém, que, segundo uma tradição, esta prática dos discípulos e a revolta do povo contra eles poderia causar uma grande desordem, porque os apóstolos estão falando em nome de Jesus e os apóstolos continuam a pronunciar o seu nome. Na verdade, as autoridades têm medo da vingança do sangue, como era comum nos tempos antigos. Nós lemos isto no Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso 25. Pedro toma a palavra para dizer que Deus enviou Jesus para ser chefe e senhor. Nós lemos: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro, numa cruz. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós lemos esse texto em Atos, capítulo 5, verso 30 ao verso 31. Para nós, hoje, este texto mostra que ninguém tem o poder de controlar a palavra. As autoridades tentaram silenciar os apóstolos sem sucesso. Eles estão de volta ao tribunal, diante do conselho, e ninguém é capaz de mudar o comportamento dos apóstolos. Pedro mostra que devemos obedecer a Deus e não aos humanos, e este tipo de pensamento torna-se um embaraço para as autoridades, que procuram controlar a todo custo a mensagem que orienta agora a vida dos apóstolos. Os membros do conselho temem que a população da cidade se revolte contra eles e tomem o lado dos apóstolos,
por causa da novidade pregada por eles. Uma nova autoridade parece entrar em cena, a de Jesus, a quem eles mataram, colocando sobre uma cruz. É assim que Pedro apresenta Jesus como guia e pastor, que conduz agora o povo à completa liberdade. A salvação de Deus está agora mais perto do que nunca da vida das pessoas e ninguém pode controlá-la. Amém.